Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele Saran e nós vamos ver um pouquinho aqui a respeito de referência altimétrica, abordando o datum altimétrico. Nós vimos a respeito do datum planimétrico, né? Quando a gente fala de planimetria, a gente trata aí de posicionamento e medidas de valores de áreas num plano horizontal, e quando a gente fala aí de datum vertical, a gente vai estar cuidando aí das alturas, do relevo, né? Então vamos lá, o datum vertical a gente vai ter a sua determinação aí do nível médio dos mares, com a sigla NMM, como superfície de origem. Então a nossa superfície de origem vai ser aí no nível médio dos mares. Só recordando, o nível médio dos mares ele vai ter como superfície de referência o geóide, que vai dar para a gente a altitude ortométrica, ok? Então nós temos aí a origem das coordenadas verticais para todas as observações de altitude. Então, quando a gente fala de altitude com base no nível médio dos mares, essa é a nossa referência aí de nível para todos os nossos levantamentos altimétricos, ok? Bem, nós temos aí a RMPG, que é a Rede Maregráfica Permanente para a Geodésia, ok? E essa rede ela vai ser o conjunto de todos os marégrafos existentes, né? De todas as estações maregráficas. São utilizados aí equipamentos para monitoramento da variação do nível médio dos mares, então são coletados aí durante um período, né, o nível das marés, né, e após anos aí de coletas a gente chega num valor médio que é adotado, né? Então esses estudos são feitos em vários lugares, tem vários marégrafos aí espalhados, né? E eles coletam esses dados para a gente. A partir desses dados que a gente vai ter aí as nossas referências de nível. Lembrando aí, né, que essa rede aí vão ter estações que são instaladas e operadas pelo IBGE. Então eles vão monitorar a relação entre o datum vertical brasileiro e os outros níveis de referências maregráficos. Bem, a nossa referência aqui no país é o marégrafo de Imbituba, que está em Santa Catarina, né? Nós temos aqui uma imagem do Google Earth que mostra aqui a localização dessa estação maregráfica. Nós temos também, além do marégrafo de Imbituba, o marégrafo de Santana. Vou voltar aqui só para mostrar a imagem aqui da parte interna do marégrafo de Imbituba, tá? Então nós temos aqui a leitura, né, do marégrafo aí que vai coletar os dados dos níveis das marés em determinado tempo, e esses dados são observados por muito tempo e coletados aí e vão nos dar essas informações. Além do marégrafo de Imbituba, nós temos o marégrafo de Santana, né, que está localizado aí no Amapá, e lá no Amapá eles utilizam os valores do marégrafo de Santana e não os valores do marégrafo de Imbituba. Por que isso? Se no Brasil inteiro se utiliza o marégrafo de Imbituba e lá no Amapá eles utilizam o marégrafo de Santana. Por quê? Quando a gente faz o estudo de altimetria, a gente aplica técnicas de nivelamento, que são as operações utilizadas para a gente coletar dados altimétricos, tá? O nivelamento mais preciso é o nivelamento geométrico. Ele é feito com um nível e uma mira. Quando a gente faz esse nivelamento geométrico, a gente tem que percorrer todo o alinhamento com esses equipamentos. E aí a gente tem um problema aqui no Amapá, que é o Rio Amazonas. Então a gente não conseguiria ultrapassar ou transpor esse rio fazendo esse nivelamento até chegar na superfície terrestre. Então, por não conseguir fazer esse nivelamento geométrico, né, e transpor aí o Rio Amazonas, precisou ser adotado um marégrafo próprio para o Amapá. Então, nós temos aqui essa fotografia aí do marégrafo de Santana. A altitude determinada utilizando o receptor GNSS não está relacionada ao nível médio do mar, ao geóide, e sim a um elipsoide de referência. Então, nós temos aí os marégrafos que nos vão dar aí as referências de nível, temos o nivelamento geométrico que vai nos permitir fazer essa transposição do nível que a gente encontra lá no nível médio do mar até uma superfície física, né, através do nivelamento geométrico, e a gente tem aí os nossos trabalhos geodésicos que coletam dados aí através da emissão de sinais de satélite. O que ocorre? Quando eu levo o meu equipamento geodésico para fazer a coleta desses dados, a altitude que esse equipamento vai me dar
é a altitude que a gente chama de geométrica ou elipsoidal. Só que a altitude que eu faço de fato, né, os meus trabalhos, é a altitude ortométrica, é aquela altitude com base no nível médio dos mares. Dessa forma, então, é necessário conhecer a diferença entre essas superfícies para que eu consiga transformar a altitude geométrica, coletada com o meu equipamento, para a altitude ortométrica, aquela altitude utilizada na superfície. Bem, aqui nós temos uma imagem que ilustra a superfície terrestre, é onde nós temos lá as casas, as árvores, né, todas as feições naturais ou artificiais. Nós temos aqui logo abaixo a superfície do geóide e mais abaixo nós temos a superfície do elipsoide. Então, o primeiro conceito aqui que a gente vai ver na ilustração é a altitude ortométrica, que é a distância contada do ponto sobre a superfície. Então, nós temos dois pontos aqui na ilustração, ponto P1 e ponto P2. Essa altitude aqui, que vai da superfície terrestre até o geóide, é a nossa altitude ortométrica. Utilizando essa mesma imagem, né, que está ressaltando que nós utilizamos o nivelamento geométrico para coletar essa altura, né? E utilizando a mesma imagem aqui, nós vamos ter a altitude geométrica, que é a altitude coletada com o meu equipamento GNSS, que vai ser a altitude da minha superfície, né, topográfica ou superfície terrestre, até a superfície do elipsoide. Tá? Então, eu vou ter duas altitudes aqui, a altitude ortométrica, que é da superfície até o geóide, e a altitude geométrica, que é da superfície até o elipsoide. Aí, eu preciso, né, eu levo meu equipamento aqui e coleto, né, através do sistema GNSS, e eu preciso saber qual é essa variação entre a superfície do geóide e a superfície do elipsoide, para que eu consiga então coletar a minha altitude ou chegar no valor da minha altitude ortométrica. A essa altura aqui a gente chama de ondulação geoidal, que é a medida entre o elipsoide e o geóide em um determinado ponto. Então eu tenho, vamos recapitular, eu tenho a altura geométrica, eu tenho a altura ortométrica e eu tenho a ondulação geoidal. Se eu quero saber aqui a altitude ortométrica, que é o meu Hzinho, que é o meu Hzão, desculpem, basta eu fazer essa altura geométrica menos a ondulação geoidal, que eu vou encontrar aqui o valor da minha altitude ortométrica. Então, essa fórmula aqui vem dessa demonstração aqui, dessa análise, ok? Como a gente faz para encontrar esse valor da ondulação geoidal? O IBGE ele fornece para a gente um mapa com esses valores, tá? O mapa geoidal, nós temos aqui o MapGeo 2015, que foi o último feito, tá? Ele serviu de suporte aí para formar um novo sistema de análise dessa ondulação geoidal e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Bem, para calcular as altitudes, deve-se observar a convenção. Quando o valor da ondulação geoidal for positiva, significa que o meu geóide está acima do elipsoide, como mostra essa figura aqui. Quando o meu valor de N da ondulação geoidal for negativa, significa que o meu geóide está abaixo do meu elipsoide. Então, nesse caso aqui, vamos pegar aqui, o geóide está acima do elipsoide. E aqui acontecem, né, as duas situações. Eu tenho o geóide acima do elipsoide aqui, e nesse ponto eu tenho o geóide abaixo do elipsoide. Isso vai acontecer, né? Porque lembram que o geóide ele possui uma forma que não é uma forma geometricamente falando certinha? Então, vão ocorrer momentos em que o geóide estará acima do elipsoide e vão ter momentos que o geóide estará abaixo do elipsoide. Nós temos aqui, né, uma outra figura que nos mostra, né, nós temos a altura geométrica, Hzinho, a altura ortométrica, que é o Hzão, e o valor de N, que é a ondulação geoidal, nós temos aqui abaixo. Bem, nós temos aqui, né, mostrado um cartograma do IBGE, o MapGeo 2015, ok? Todos esses dados aí foram obtidos por levantamentos,
né, geodésicos até a gente chegar aí nesses valores e serviu como base para esse modelo aqui que foi lançado no ano de 2020, ok? Bem, como que a gente faz para acessar aí, então, a ondulação geoidal? A gente pode entrar aqui no site do IBGE, ibge.gov.br, aí a gente vai na aba de Geociências e depois procura por modelos digitais de superfície e clica novamente aqui em modelos digitais de superfície. E a gente vai ser direcionado aqui para essa parte e nós vamos procurar aqui por modelo para conversão de altitudes geométricas dadas pelo GNSS em altitudes físicas, que são compatíveis com o datum vertical do Sistema Geodésico Brasileiro. Né? Lembrando aí que o datum vertical do SGB, ele é aí compatível então com o marégrafo de Imbituba e de Santana, para quem está lá no Amapá, ok? Então a gente consegue chegar nesse valor da ondulação geoidal através desse passo a passo. A gente clica aqui nessa aba e a gente vai ser direcionado para uma outra página. Quando a gente vem para essa outra página, a gente tem duas opções. Ou a gente pode fazer o download, né, desse mapa de referência, onde a gente vai fazer, através desse software, o cálculo da ondulação geoidal, ou a gente pode fazer o cálculo online, tá? Aqui, para demonstrar para vocês, a gente vai fazer o cálculo online, então a gente vai clicar aqui no modelo para conversão de altitude, a gente vai selecionar o modelo aqui e depois vai clicar em acesso ao produto, tá? Aí, uma vez selecionado aqui, a gente vai clicar em serviço de cálculo online e a gente vai ser direcionado para uma outra página. Aqui também a gente tem algumas opções de inserir o valor das coordenadas que eu tenho de determinado ponto, porque eu quero descobrir o valor da ondulação geoidal em determinado ponto. Esse ponto, ele vai ter uma informação, de coordenadas, né, como a gente já viu. Então, eu tenho a opção de inserir um arquivo aqui, em formato TXT, com essas coordenadas, ou eu posso inserir manualmente, tá? Então, aqui eu posso selecionar se eu vou entrar com grau, minuto, segundo ou em grau decimal, ok? E aqui eu insiro o e-mail, que é para onde eles vão enviar o resultado desse cálculo da ondulação geoidal. Nós vamos aqui para outra página, que é onde a gente vai inserir os nossos valores. Então, eu vou inserir o valor da minha coordenada grau, minuto e segundo, né, para a latitude, e grau, minuto e segundo para a minha longitude. Vou inserir o meu e-mail aqui e vou clicar em processar. Uma vez que eu clico em processar os dados, aí eu vou receber esses dados, né, no meu e-mail e mostra aqui para mim, né, o resultado do processamento, ponto recebido com sucesso. Aguarde o resultado em sua caixa de mensagens em breve. Então a gente aguarda um breve momento, consulta a nossa caixa de mensagens lá no nosso e-mail e o valor vai ser enviado para lá, ok? Agradeço a presença de vocês, até o próximo vídeo.